Fala incorporador, hoje eu tenho uma aula especial para você, um produto que muito pouca gente conhece, que é a produção de dados específicos para você poder aplicar no seu empreendimento, na sua empresa. Eu até preparei aqui um efeito especial. Data House, a gente traz uma infinidade de dados. Sabe aquela pesquisa que você contrata, paga uma fortuna, muitas vezes 60, 70, 80 mil reais? Eu vou mostrar para vocês uma pesquisa que hoje é feita pelo time da Data House. São cientistas de dados, são PhDs, são pessoas que hoje, na minha visão, estão no topo da cadeia quando a gente fala de análise de dados, estão trazendo uma qualidade de pesquisa, um número de dados, informação que você vai poder usar de uma forma muito prática, muito simples no seu empreendimento. Ele já vem focado, ele já dá a dica exata daquilo que você pode aplicar. E o mais legal que esse produto que vocês vão ver aqui, toda essa análise de dados, todo esse conteúdo, tudo isso que você pode aplicar no seu projeto já está incluso quando você contrata a House. Você já tem esse produto, esse serviço incluído na parceria com a House. Então, vamos começar e eu quero que vocês prestem atenção porque a densidade de dados ela é realmente muito ampla. São milhões e milhões de dados que são varridos, não só na internet, mas de todos os dados que são disponibilizados de uma forma acessível. E o nosso time faz toda uma análise, uma consideração para poder trazer isso diretamente para o seu empreendimento de uma forma prática, de uma forma muito precisa. Essa apresentação é muito densa, ela traz muitos dados, então eu vou pular alguns slides para que a gente tenha aqui um tempo de qualidade, mas é importante vocês saberem que tem uma densidade, um número de informações muito alto. Cada incorporador pode extrair uma série de conclusões, pode aprofundar em algum deles, pode pedir que o nosso time faça alguma análise específica, mas eu quero pegar alguns pontos que são cruciais, que trazem muito resultado, informações muito precisas. Então aqui quando a gente olha a demanda por tipologia, isso é muito importante, tá? A gente começa a entender aonde está a demanda por cada tipo de imóvel. Então se a gente pegar aqui entre 14 metros quadrados e 33 metros quadrados, nós teríamos a somatória de todas essas barras indicando uma demanda muito alta, né? Principalmente nessa metragem entre 25 e 30 metros, você tem uma demanda muito alta hoje na região. Depois você tem um outro pico entre 45 e 47, e depois, obviamente, o ticket vai aumentando, né? Os imóveis vão ficando maiores, você tem uma demanda maior, e isso já dá um indicativo em que metragem a gente deve trabalhar. Esse gráfico ele é muito interessante, que ele mostra a procura de acordo com o valor do imóvel. Então, o pico, né, se a gente for olhar, ele está aqui aproximadamente em 500 mil reais. Você tem o pico da procura e a faixa hoje, onde você tem a maior procura, está entre 400 mil e 600 mil, 700 mil aproximadamente. Então, é aqui que tem a grande demanda da região. É importante a gente notar nesse gráfico de barra onde é que está a demanda do projeto. Esse é um dos itens mais importantes para o incorporador, que é saber a faixa de preço, né? Onde é que ele pode atuar, onde que você tem uma demanda e você tem um comparativo com o que existe hoje disponível, mas principalmente aquilo que está sendo comercializado. A maior parte das pesquisas, elas se informam no preço de pedida que é colocado nos sites. Então, você pode pegar, por exemplo, um site de ofertas e você vai se balizar naquele preço que é o de pedida, mas nem sempre aquele preço é aquele que é feito o fechamento e nem porque ele está anunciado aquela transação vai ser concluída. A House ela opera com os dados de fechamento de preços, isso é uma diferença tremenda, porque isso traz o dado com muito mais precisão. Então você tem nas faixas de valor, né, as faixas de metragem, 14,20, 20,23, 23,25, quais são os preços de fechamento, né, por quanto eles estão sendo comercializados, e isso consegue dar uma ideia, né, que seria o ticket médio a ser praticado pelo incorporador naquela região específica. Vou continuar aqui. Preço médio por metro quadrado, tá? Esse também é um dado importantíssimo. Você consegue ver o preço praticado de fechamento, né? A gente já explorou isso aqui no slide anterior, mas o preço médio de fechamento
dos imóveis de acordo com a metragem, de acordo com a tipologia. Então aqui fica muito nítido, né, que quanto menor a área, geralmente maior o preço do metro quadrado. Então você tem aqui uma pequena diferença entre o 25, o 28 por 28 e 34 metros quadrados, mas dá para ver que entre 15 e 25 você tem um preço de metro quadrado mais elevado, até mesmo porque o ticket é mais baixo. Então isso aqui já proporciona uma visibilidade interessante para que você possa começar a fazer viabilidade, tabela de preços e oferta para os clientes. Muito importante na vida do incorporador. Ocupação média, né? A ocupação média é um dos fatores mais importantes quando a gente calcula a rentabilidade para o investidor. É uma combinação da taxa de ocupação média vezes o preço médio da diária. Assim ele consegue calcular o quanto seria a rentabilidade média daquele imóvel. E é importante notar também que você tem uma sazonalidade muito grande, né, entre os meses do ano. Aqui no caso dos jardins, você tem meses de dezembro que tem uma menor ocupação, dezembro e janeiro geralmente são meses mais fracos em São Paulo, o que é o oposto de algumas cidades litorâneas, algumas cidades como Salvador, por exemplo, Florianópolis, que tem uma demanda muito grande nas férias de dezembro e janeiro. E aí você vê a diferença entre os tipos, né? Você tem aqui a hotelaria de luxo, você tem a curta permanência, você tem o mid-stay, e isso proporciona também uma visualização do que está sendo ocupado. A barra vermelha, ela é referente ao short stay, que são os aluguéis de temporada, onde a House atua principalmente, comparativamente com a ocupação média de hotéis de luxo. Você vê que a ocupação ela é bem menor. O mid-stay, que também é uma faixa onde a gente atua, às vezes ele supera, às vezes ele fica um pouco abaixo da ocupação do short stay. E por último você tem os hotéis, que também oscilam bastante de acordo com cada momento na cidade de São Paulo. Que é importante mostrar, né, o quanto que é a ocupação média, o quanto que a gente vem trabalhando nos últimos meses. O outro componente que é importantíssimo é o valor médio da diária, e aí a gente trabalha em três escalas, né, que seria a escala mediana, que é o mid-scale, o upscale, que seria já um pouquinho mais sofisticado, e o alto luxo. E aí você vê a diferença das diárias, que elas flutuam, vão pegar ali o prédio já maturado, né, pegando no mês de novembro, dezembro, elas variam entre 260 a 280 reais até 420 reais, que é o valor médio da diária praticada nessa região específica que a gente está trabalhando o empreendimento. Esse dado é muito importante não só para comercialização, né, que é o dado que vai ser levado para os investidores, mas para os corretores de imóveis, para você poder calcular a viabilidade, inclusive o dimensionamento de preço. Aqui tem um pouquinho mais de dados sobre diárias médias, mas o que eu quero explorar com vocês, esse item que é muito importante, que ele brifa o incorporador sobre o que o prédio precisa ter. Então você começa a ter por faixa de valor, por faixa de busca, quais são os itens mais procurados, mais desejados. Isso é uma análise neural que é feita em cima de dados, de procura, de comportamento de busca. Então o elevador é óbvio, as pessoas já têm isso como pressuposto, né, para um prédio verticalizado, mas aí você começa a entender, por exemplo, o quanto é valorizada a piscina, academia, ar-condicionado, e você tem um ranking daquilo que é mais relevante na sua praça, na sua região. A House ela vai em cada região, não interessa cidade, estado, nós colocamos os dados. E esse é um dos meus preferidos, que nós conseguimos ter o quanto representa a mais de valor na venda cada um dos itens. Então, cada número que você está vendo aqui, esse número 0,043, ou que seria alguma coisa como 4%, é o valor multiplicado pelo valor do metro quadrado de comercialização daquela região que você agregaria no seu empreendimento para cada um desses itens. Então, banheiro, varanda, que é na área privativa, mas vamos pegar aqui, por exemplo, espaço fitness, tá? Que é o primeiro do ranking quando a gente fala de áreas comuns. Então, o espaço fitness ele tem uma correlação de 0,37 vezes o valor do imóvel, seria o valor agregado de um espaço fitness no valor do seu projeto. A mesma coisa, o espaço gourmet, ele tem um potencial de 0,03 vezes o valor do metro quadrado, e assim vai por cada um dos itens. Eu já me peguei, aí me colocando um pouco na cadeira do incorporador, eu já me equivoquei de brifar, por exemplo, uma churrasqueira que estaria lá no fim do ranking,
versus um salão de jogos adulto que daria muito mais valor para o empreendimento proporcionalmente. Então isso é muito importante na tomada de decisão. Isso varia muito de região para região, cidade para cidade. A importância dos itens tem uma variação gigante. Esse gráfico ele mostra de uma outra maneira o que está presente e o que não está presente na oscilação de valor. É um dado um pouquinho mais complexo, eu vou pular ele porque eu quero chegar no ponto da conclusão. Aqui tem dados demográficos que mostram o que tem na região. Então você tem clínicas, consultórios médicos, você vê que é super denso, você tem uma série de restaurantes, hospitais, então tudo que tem na região. Isso ajuda você também a criar campanhas de marketing, você a pensar no projeto, na campanha, na comunicação. Então é um dado muito importante. Esse é um dado importantíssimo também. Nós pegamos nas principais OTAs, que é onde as pessoas buscam a locação de imóveis, quais são os itens mais procurados para que tenha sucesso a locação. Então as pessoas aplicam filtros e elas se baseiam na decisão daquilo que elas encontram no prédio. E é aí que a House entra de uma forma espetacular, que nós conseguimos acoplar no prédio aquilo que traz resultado, aquilo que vai gerar rentabilidade no bolso do seu investidor. Investidor satisfeito, você vende mais, você vende com mais lucro, ele volta a comprar na sua incorporadora, você ganha um destaque diferencial frente à sua concorrência. Wireless, internet e topo do ranking, 98% das pessoas colocam o filtro, se não tem internet, 98% das pessoas já vão embora. A House coloca a internet de altíssima qualidade, não só nos apartamentos, mas nas áreas comuns. Isso faz muita diferença. Ar-condicionado, 97% exclusivo, não tem ar-condicionado, tchau. House Decor coloca ar-condicionado no melhor custo-benefício. Nós somos hoje os maiores compradores de ar-condicionado do Brasil, então o House Decor consegue trazer para o seu cliente, para o seu produto, os preços de decoração com preço muito mais acessível pela escala, pelo volume. Cozinha e estacionamento, então vaga em algumas praças tem uma importância. Lavanderia, então máquina de lavar. Todos os prédios da House contam com a parceria da Omo, que é uma empresa da Unilever, para ter a lavanderia autônoma, item super importante e por aí vai. Então é uma forma da gente enxergar aquilo que as pessoas buscam. E aquilo que não está na busca, vale a pena lembrar, é excluído. A pessoa, quando ela busca e não acha, ou busca aquele teu apartamento, teu prédio não tem aquele item, ele nem aparece no resultado de busca e hoje grande parte da demanda vem do site de busca. Aqui a gente coloca tudo que nós recomendamos que o seu prédio tenha para que ele tenha sucesso naquela segmentação. Então, desde amenidades, o que é importante. Então, uma cama de alta qualidade, vale a pena investir num bom colchão, numa boa cama box e por aí vai. Isso vai trazer muita diferença. O serviço tem que ter. Então, a House, então, aqui é importante salientar, a House ela provê todos esses itens, né? Máquina de café, de chá, Wi-Fi, alta velocidade. A House ela traz os itens que vão gerar valor para o seu projeto, tanto na venda quanto na locação. Serviços, quais são os serviços mais procurados, aqueles que vão fazer a diferença. Então você tem desde piscina, área de lazer, até ambientes com a parte aromática, né, que são a odorização, que é super importante, são recomendações que a gente faz para o produto. E agora, o pessoal tem análise demográfica, então aqui são 50 mil habitantes aproximadamente, renda per capita. Ele vem trazendo, olha que loucura, né? Nesse bairro, nessa região, nessa macro-região, circulam quase 1.600.000 pessoas por dia. É mais do que a maior parte das cidades do Brasil. Então é uma região realmente muito densa. E aí você tem alguns dados demográficos, né, desde gênero, estado civil, também ajudam muito no dimensionamento de produto, de campanha, de como fazer o seu produto performar melhor. Esse é o slide mais importante que eu quero falar para vocês, que aqui são as conclusões daquilo que você vai aplicar no seu projeto. E aqui a gente vem de uma forma muito precisa daquilo que você tem que ter no seu projeto. É óbvio que dependendo da tipologia, do que foi feito no prédio, se ele está no mais alto padrão ou médio padrão, isso tem uma oscilação, mas região, qual o preço do metro quadrado recomendado para aquele determinado produto.
Então, ele vem com o preço recomendado, óbvio que pode ser discutido, o que eu tenho que fazer para elevar, eu posso vender abaixo, eu vou ser altamente competitivo. Valor médio do aluguel, então aqui 115 metros quadrados, então se a gente pegar um apartamento de 50 metros, ele vai ser alugado aí aproximadamente R$ 5.600 por mês. Quais são os top 5 facilities recomendados que o seu prédio não pode não ter, porque são eles que vão gerar valor, né? A gente viu, nesse caso, piscina, academia a gente tem brifado, academias de altíssima qualidade, ar-condicionado exclusivo, salão de festas, lavanderia, então são os itens que obrigatoriamente tem que ser colocados no seu prédio, na sua área comum. Tamanho máximo de 45 metros quadrados. Então aqui a gente viu, né, que o preço estava muito acima dos apartamentos menores, de 20, 25. Esse preço aqui ele sobe acima de 30 mil num prédio novo, com todos esses amenities. Mas ele tem a recomendação até 45, onde ele encontrou a maior demanda. A tipologia de um dormitório, estúdio. Qual que é a ocupação média da temporada dos últimos 12 meses. Qual que é o teu público e quantos moradores por unidade. Então, ele vem uma ficha de recomendação, fora todos aqueles dados, e, assim, sem falsa modéstia, hoje é a pesquisa que traz dados de melhor qualidade, maior precisão. Nós temos aí uma vasta biblioteca, né, nosso acesso a dados, ele é muito, muito poderoso. O poder analítico, o uso de inteligência artificial, tudo isso colocado a favor da sua incorporadora, do seu empreendimento. E toda essa pesquisa que vocês acabaram de ver, ela já vem inclusa na parceria com a House. Então, quando você assina uma parceria com a House, que nós chamamos essa área de expertise, né, que a gente traz toda a expertise da House para a sua incorporadora, toda essa base de dados, toda essa pesquisa, ela já vem para que você possa utilizar no seu produto, na concepção do projeto, na definição de estratégia, definição de preço, definição de áreas comuns. Então, fica o meu convite, venha conhecer, fala aí com um dos nossos assessores de investimento, os nossos executivos. A gente tem uma divisão, né, os executivos da House, eles atendem as regiões para serem altamente especializados em cada região do Brasil. Então eles conhecem muito a fundo, eles vão ter o maior prazer em apresentar uma pesquisa como essa, falando sobre os dados, aprofundando. Eu passei muito rápido alguns slides, a gente pode personalizar alguns itens e a gente tem muito orgulho de saber que isso pode impulsionar muito as vendas. A House hoje ela tem impulsionado em mais de 30% a velocidade de vendas. Então, o seu empreendimento vende mais rápido, mais fluxo de caixa, mais venda executada, mais perto de acessar o financiamento à produção. Outro fator que é importantíssimo, a House, quando ela traz todos aqueles itens que a gente passou, né, que são aqueles itens que geram valor para o seu projeto, esses itens eles conseguem aprimorar o resultado do seu projeto em média em 21% a mais de margem de lucratividade. Então, se você fez um projeto que vai lucrar 20%, você vai ter uma lucratividade de 24% a partir do momento que você aplica os diferenciais, os dados e a inteligência de mercado da House. Então aqui foi só para dar um gostinho, isso aqui daria para falar horas e horas sobre os dados, eu poderia trazer os engenheiros de dados da House para falar um pouquinho com vocês, mas a ideia aqui foi só fazer uma demonstração e para que vocês entendam o poder dos dados, o quanto eles podem ser impactantes no seu negócio. Venha conhecer a House, venha fazer negócio com a gente, coloque o seu projeto no futuro, diferencie da concorrência, venda mais, venda com mais lucratividade e venha construir conosco o futuro da moradia. Valeu e até a próxima. Curte aqui no canal e no link na bio você pode acessar para entrar em contato também com os nossos executivos. Eu tenho certeza que você vai se impressionar para onde está indo o futuro da moradia. Valeu!